Quais são as causas das infecções urinárias? Podemos saber por que as infecções urinárias ocorrem analisando as condições que as predispõem. Cada idade e circunstância tem seus próprios fatores de risco. Quando nos perguntamos quais são as causas das infecções urinárias, é importante primeiro definir o que é uma infecção urinária. Da mesma forma, é essencial entender quais são os fatores que nos predispõem a esta condição. Uma infecção urinária é uma infecção que ocorre em algum lugar do sistema urinário, que inclui a uretra, a bexiga, os uréteres e rins, principalmente. É uma infecção bastante comum. Entre as mulheres, estima-se que até 50% já sofreram uma. Isso envolve um grande número de consultas sobre sintomas urinários, especialmente em serviços de saúde, que atendem a grandes volumes de pacientes do sexo feminino. Para entender por que as infecções urinárias ocorrem, devemos esclarecer que sua origem é bacteriana. Esses micro-organismos sobem pela uretra e se instalam em um dos órgãos urinários, causando o surgimento dos sintomas. Sintomas de infecção urinária de acordo com a localização. Antes de mergulhar completamente no porquê das infecções urinárias ocorrerem, vamos conhecer seus sintomas. Sabemos que, dependendo da localização no sistema urinário, os sintomas variam. Quando a infecção está nos rins, é chamada de pielonefrite. Esta quadro é a mais perigoso, com febre alta, vômito e dor lombar. Se a infecção estiver localizada na parte inferior da bexiga, é chamada de cistite. É a forma de apresentação mais frequente e seus principais sintomas são ardor ao urinar e micção repetitiva. Pode haver dor na parte inferior do abdômen, mas ela nem sempre está presente. Finalmente, temos a uretrite, que é a infecção urinária que coloniza a uretra. Geralmente tem como sinal primário uma secreção uretral que se confunde com infecções sexualmente transmissíveis e que requer esclarecimento do diagnóstico com métodos complementares. Fatores de risco para infecções urinárias. Para saber exatamente por que as infecções urinárias acontecem, é necessário listar primeiro os fatores de risco. São situações ou características que, se presentes, aumentam a probabilidade de infecção. Isso não significa que ter um desses fatores de risco seja uma condição indispensável para ter uma infecção do trato urinário, mas eles a favorecem. O risco é aumentado por sexo feminino. As mulheres estão mais propensas a infecções urinárias. Sua uretra mais curta facilita a entrada de bactérias. Atividade sexual. No estágio da sexualidade ativa, as mulheres podem sofrer de cistite associada à relação sexual. É um quadro bastante comum. Menopausa. Quando as mulheres param de menstruar, os níveis de estrogênio no corpo caem. Com menos estrogênio, as membranas mucosas, incluindo a mucosa do trato urinário, ficam ressecadas. Essa secura favorece o surgimento de bactérias. Obstruções urinárias. Se a via do sistema urinário estiver obstruída por qualquer causa, as bactérias encontrarão um caldo de cultura. Aqui podemos citar as pedras nos rins, a hipertrofia prostática nos homens, e o uso de catéteres por indicação médica diante de alguma patologia mais séria. Causas das infecções urinárias de acordo com a localização. Como mencionado anteriormente, a infecção do trato urinário pode estar na parte superior do sistema urinário ou na parte inferior. De acordo com a localização, as causas também irão variar. Na pielonefrite, a principal causa é o aumento do número de bactérias da bexiga.
Esse quadro geralmente começa como uma cistite e infecção da bexiga, que não se resolve adequadamente. A cistite, por outro lado, é causada em grande parte pela bactéria Escherichia coli. Há, no entanto, cistites devido a outras bactérias, mas são casos específicos que aparecem com baixa frequência. Antes dos sintomas da cistite, o médico rapidamente suspeita da presença de Escherichia coli. A infecção uretral, por sua vez, abre outra gama de causas. Na uretrite, a Escherichia coli não é a única bactéria protagonista. A proximidade da uretra com a vagina nas mulheres facilita que outros micro-organismos se somem à infecção, como clamídia e micoplasma. A relevância da idade. Além das causas de infecções urinárias que citamos, também é possível analisar por que elas surgem de acordo com a idade daqueles que sofrem com ela. Em diferentes idades, algumas causas são mais prováveis e outras deixam de ser. Juventude. Nas mulheres jovens, a cistite está associada à prática de relações sexuais. Menopausa. Mulheres que pararam de menstruar têm infecções urinárias devido à redução do estrogênio. Homens mais velhos. Quando o homem excede os 40, ele aumenta o risco de hipertrofia prostática. Uma próstata aumentada obstrui o fluxo urinário, favorecendo infecções. Idosos. Nessa faixa etária, o fator de risco é a hospitalização. Além disso, essas internações geralmente estão acompanhadas pela colocação de um cateter urinário,